Você já teve a sensação de que nada, nada e acaba se estagnando na praia? Ou seja, repete os erros do passado, mesmo esses erros tendo causado algo ruim para você? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora nesse vídeo. Graça e paz, querido, graça e paz, querida. Eu sou seu irmão em Cristo, Daniel Lávio. Você está no canal Vivendo da Palavra. Esse canal que tem um objetivo prático para que você também, de uma forma prática, venha meditar na palavra de Deus e depender cada dia mais de Deus e da sua palavra. Salmo de número 90, versículo 12, escrito pelo homem de Deus chamado Moisés, diz assim: Ensina-nos, ao Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2026. Geralmente, no final do ano, para o começo do ano novo, a gente começa a fazer muitas promessas. Porque eu vou emagrecer. Porque agora eu vou correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Eu vou ser um pai de família melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, por que não dizer um cristão melhor? Só que a grande maioria das pessoas, por isso exigir foco e exigir também sair da zona de conforto para cumprir essas promessas, a grande maioria das pessoas não alcança. Porque sair da zona de conforto não é bom para o corpo, não é bom para a mente. E a grande maioria, apesar dessas instigações, dessas inquietações, elas continuam a mesma vidinha. E se você não mudar, nada muda. Se você não cair em si, como fez o filho pródigo, e dizer: olha, eu estou aqui alimentando um porco, não é minha função. Estou passando fome, desejando comer a comida desses porcos aqui, não é minha função. Eu vou me levantar e vou lá para onde meu pai dizer: meu pai, eu quero que tu trate pelo menos como um dos seus trabalhadores. É isso que a gente tem que fazer, querido. Não adianta só dizer: eu vou fazer, vou... Não, você tem que levantar, sair da letargia e começar a meditar. O que eu fiz no ano passado que não foi bom para mim? Qual foi os erros que eu cometi no ano passado e não posso cometer esses nesse ano em hipótese nenhuma? E só uma deixa aqui para você, você que quer abençoar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom, querido? E também a gente deixa embaixo aí links, vá lá que nós temos material em PDF para abençoar a sua vida. Então, no comentário, primeiro comentário fixado, tem um PDF poderoso para abençoar a sua vida e também é na descrição do vídeo. Mas voltando aqui, aquele homem estava lá alimentando porcos, desejando comer aquela comida dos porcos, e o pai dele, empresário lá na região dele, um homem muito rico de posses. E a Bíblia diz que ele caiu em si. É o que eu, é o que você, é o que nós temos que fazer. É meditar. O que foi que eu fiz no ano passado que não rendeu nada, não vou fazer de novo. O que foi que eu deixei a desejar? Eu não li muito a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu não meditei muito na palavra de Deus? Não meditei. Pois eu vou meditar na palavra de Deus agora. Jejuei bastante o ano passado? Não. Vou jejuar mais. Fui uma pessoa dependente de Deus? Não. A grande maioria das coisas que eu fiz foi segundo o meu achismo, o meu egoísmo. Então eu vou ser menos dependente de mim e vou ser mais dependente de Deus. E faça um voto com você mesmo, diante de Deus. Prometa nesse ano mais de Deus, menos de mim. Porque a partir do momento que você tirar o seu egoísmo do altar, que você tirar o seu achismo, que você tirar as suas qualidades do altar e colocar Deus no altar da sua vida, você vai ver como vai melhorar. Isso por experiência própria. Afinal de contas, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço a sua força. Jeremias, lá no capítulo 17, você vai ver isso. Então, que Deus abençoe você, que você aprenda, que a gente aprenda a contar os nossos dias, para que a gente venha alcançar coração sábio. E qual é o resultado desse coração sábio? É eu ser bênção, você ser bênção, nós sermos bênção nessa geração. Para essa geração, para esse tanto de pessoas que estão por aí divagando, vivendo de uma forma aérea, não sabem nem como se comportar na vida, sabe? Tem buscado dopamina barata, tem parado tanto tempo na frente de uma televisão, na frente de uma tela de celular, e tem esquecido que a família é importante.
que a vida é importante, que a graça de Deus é importante. São pessoas que às vezes vivem num vazio existencial. É tanta informação que tem hoje. Só para você ter ideia, antigamente para a gente assistir um filme tinha que se deslocar até uma locadora. Nem todo mundo tinha um videocassete. Mas a gente vinha com aquelas bolachonas desse tamanho, bolachona, aquelas caixonas desse tamanho chamada fita, para poder assistir um filme e depois devolver. Hoje não, questão de segundo você coloca o filme que você quer na sua frente. Antigamente, para a gente ouvir uma música, existia um bolachão desse tamanho chamado vinil. Aquelas fitinhas cassete, era tudo dificuldade, queridos. Hoje nós temos tudo na nossa frente. Para ouvir música, você ouve a música que você quiser, você escuta o programa que você quiser, assiste o filme, a série que você quiser, mas, porém, todavia, com todas essas facilidades, elas não conseguem preencher esse vazio existencial da grande maioria das pessoas. E essas pessoas estão famintas, estão sedentas. Que eu e você, como filhos do Deus Altíssimo, a partir do momento que a gente aprender a contar os nossos dias e alcançar coração sábio, a gente vai saber abraçar essas pessoas e ser bênção na vida dessas pessoas, para ensiná-las, direcioná-las no caminho certo da verdade. Mas para isso, a gente primeiro tem que deixar de ser fariseu e se policiar. E a gente tem que buscar a graça de Deus e buscar coração sábio. E os erros do ano passado, a gente não repetir, mas se policiar dia após dia, orar mais, jejuar mais, meditar mais na palavra de Deus e ser mais dependente dele e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E aquilo que eu preciso ser tratado, trata comigo, apara as arestas da minha vida que não condizem com a verdade da tua palavra. Porque existem muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus e às vezes a gente permite essas coisas chegar na vida da gente. É uma mágoa, é um rancor, é a falta de perdão, sabe? É um tempo precioso tirado para Deus. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, quando às vezes a gente pensa que não tem mais nada para fazer, é que a gente lembra de ler a Bíblia. Tirar um tempinho de oração para massagear a consciência. Ah, não, vou orar um pouquinho aí para cumprir tabela, vou lá no templo, na igreja, esse final de semana para cumprir a tabela. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente venha contar os nossos dias para que a gente venha alcançar coração sábio e ser bênção de Deus para as outras pessoas. E Deus conta com você nesses últimos tempos da igreja aqui na face da terra. Para você usar o seu dom, Deus depositou sobre esse vaso de barro e sobre você também, que é vaso de barro, um dom, ou por que não dizer dons, e Ele conta com você, para que esses dons venham ser usados e vidas venham ser transformadas, edificadas por aí. Que Deus nos ajude, nos ensine a contar corações, que Deus nos ajude e nos ensine, que a gente venha a cada dia ter um coração sábio, para ajudar essas outras pessoas aí. Tá bom, querido? Se esse vídeo edificou você, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, nos ajude, compartilhe esse vídeo para que a gente venha galgar posição elevada no YouTube para abençoar outras vidas por esse Brasil. Até o próximo vídeo, se o Deus de Israel nos permitir.